Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, capítulo de número 9. Versículo 1 em diante. Minha Bíblia está na versão NVI. Talvez algumas outras versões tenham um pouquinho de umas palavras diferentes, mas o contexto é o mesmo. Está escrito assim: ao passar, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Pode se assentar. Evangelho de João, capítulo de número 9. Esse é o texto que nós vamos nos embasar para a palavra que eu quero dividir com vocês nessa noite. Mas eu não quero simplesmente me amparar nesse texto, porque eu quero dar uma passeada em alguns versículos bíblicos para que a gente aprenda algumas verdades que eu tenho certeza que você precisa de saber e de colocá-la em prática na sua vida. Amém? Muito mais do que ser um religioso, nós precisamos ser um praticante da verdadeira religião. Nós temos que ser uma pessoa que aplica os ensinamentos que nós recebemos. Amém? Senão você vai ser mais um sentado nesse banco. E daí a pouco você vai ficar insatisfeito porque a palavra, ela não produziu efeito na sua vida. Aí você vai falar: esse pastor não me alimenta mais, eu tenho que ir para um outro lugar. E aí você vai para um outro lugar e o pastor vai falar, e você não praticou. E aí você fala: esse pastor também não é bom. Então, muito mais do que ser um ouvinte, o que nós precisamos ser? Praticante. Você vai praticar a palavra de Deus? Você vai mudar a sua vida? Quero te falar uma verdade. É difícil, porque nós estamos acostumados no comodismo. Mas nós vamos mudar hoje, amém? Olha, levantou a mão aí, ó. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O que me motiva a buscar uma resposta para alguns problemas que nós vivemos na nossa geração? A vida, ela é muito mais dirigida ou governada pelas perguntas do que pelas respostas. Quando eu leio esse texto, fica na minha mente algumas perguntas que eu não consigo responder se eu não correr atrás das Escrituras Sagradas. E a primeira delas é: por que que muitas pessoas estão vivendo abaixo da média? Por que que muitas pessoas estão enfermas e doentes? Por que que muitas pessoas, até sem merecer, estão experimentando problemas ou enfermidades que certamente elas não mereciam? Você já parou para se perguntar a respeito disso? Por que que Deus deixa tudo isso acontecer? Pode ser que Ele não esteja vendo? Ou então deve ter uma resposta para tudo isso. O que os discípulos fizeram com Jesus Cristo foi justamente isso: chegaram em um local e tem ali um cego de nascença. O cego de nascença, ele mereceu estar naquele lugar? Ele mereceu aquela enfermidade? Certamente não. Mas quem disse que o padrão de vida razoável é o nosso que enxergamos? Muitas vezes quer dizer que ter vista é bom. Mas talvez os nossos olhos naturais impedem a gente de ver muita coisa que uma pessoa que não tem olhos consigam ver. Porque nós estamos vivendo no mundo natural. Mas esse texto me ensina alguma coisa. Jesus ele vai falar o seguinte: olha, o problema que esse cego está passando não é um problema dos seus pais, ou seja, não é uma maldição hereditária, e nem é um problema que ele está vivendo. O que Jesus quis dizer é o seguinte: tudo isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Sabia que qualquer problema, qualquer situação,
qualquer adversidade que acontece na sua vida é uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na sua vida? Quando surgirem os problemas, você deve encará-los pelo fato de que Deus trouxe essa situação para mudar a sua maneira de encarar as coisas. E não para fazer você se tornar pior. Não para fazer de você um murmurador, uma pessoa decepcionada, uma pessoa frustrada, porque Deus não olhou para você. Jesus, ele disse, tudo isso acontece e aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então, olhando por essa ótica, eu pergunto então nas Escrituras Sagradas, e a minha indagação ontem, quando buscava uma resposta a respeito desse texto e até de uns outros que nós vamos citar aqui, é por que tudo isso acontece? Por que muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, ou seja, mesmo estando vivendo o Evangelho, estão vivendo com enfermidades, estão vivendo com problemas, estão vivendo com brigas nos relacionamentos, algumas pessoas estão se separando, algumas pessoas estão vivendo todas endividadas. Por que isso tudo acontece? Vamos para a palavra de Deus? Vamos meditar na palavra de Deus? Não é assim que nós falamos toda manhã? Vamos meditar na palavra de Deus? Salmo de número 109. Versículo 17, 18, 19, diz assim a palavra de Deus: Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela ao seu corpo como água, e os seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Uma das primeiras respostas que eu encontro na Bíblia, pelo fato de nós estamos vivendo grandes problemas em todas as áreas de nossa vida, é porque nós escolhemos o lado errado. Escolhemos a maldição em vez de escolher a bênção. O texto de Salmos está dizendo que se alguém escolher a maldição, ou escolher amaldiçoar, o que a maldição vai fazer com ele? Vai se apegar a ele. Ela se apega de tal maneira, você já se molhou alguma vez? Sem querer? Uma roupa limpa, talvez você comprou uma roupa nova, fala assim, eu vou sair, de repente uma jarra de água derrama na sua roupa. Você consegue tirar aquela água de você? E se for óleo? Piorou. O texto está dizendo que aquele que se apega à maldição, aquele que pratica a maldição se apega a ele. Isso é uma consequência natural. O que é amaldiçoar? O que significa a maldição? Provérbios 3. Por que a maldição me alcança? Provérbios de número 3, versículo 33. Olha só por que a maldição me alcança. A maldição do Senhor está sobre a cabeça dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. A maldição ela só vai alcançar aquele que pratica a impiedade, que pratica a iniquidade, que pratica o pecado. Não está dizendo no texto que se uma pessoa ela é cristã, evangélica, se ela é católica, não está falando de qualquer outra coisa. O texto está dizendo claro, se você pratica a iniquidade, a maldição vai se apegar a você. O que é a iniquidade? Aquilo que de uma certa forma faz prejudicar a sua vida e a vida do seu próximo. Se o que você faz traz prejuízo para alguém ao seu redor, isso é iniquidade. E a Bíblia fala que
a maldição está sobre aquela vida. Isso então me faz pensar que mesmo eu sendo religioso, eu posso sofrer as consequências do pecado, ou as consequências da iniquidade. Sim, é uma verdade. A Bíblia fala no livro de Deuteronômios, capítulo de número 28, também em Deuteronômios 30, a partir do versículo 15, sobre bênção e maldição. Todos nós conhecemos esse texto, é um texto muito falado, muito repetido, e a Bíblia vai falar: se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidar de obedecer os meus mandamentos e os meus estatutos, que hoje eu te ordeno, o Senhor te abençoará. Aonde que Ele vai te abençoar? Na terra onde você entrar, Ele vai te abençoar na tua casa, o Senhor vai te abençoar no seu trabalho, o Senhor vai te abençoar de todas as maneiras. E aí no capítulo de número 28, a partir do versículo 30, se não me falha a memória, Ele vai falar: mas se tão somente deixares de obedecer à voz do Senhor teu Deus, se tão somente se afastar dos mandamentos e dos estatutos, estas maldições virão sobre ti. E aí ele vai falar: maldito tu será na sua cidade, maldito você será no seu trabalho, maldito você será no campo, maldito será o seu filho, maldito será o suor do seu trabalho. Ou seja, existem maldições liberadas para todo aquele que se afasta da bênção de Deus. Então, olhando por uma ótica mais ampla e tentando achar resposta para os problemas que nós vivemos na nossa vida, alguns deles pode ser de caráter de maldição, sim ou não? Sim. Claro que sim. Mas não só isso. Eu não quero aqui entrar especificamente na área da afirmação que tudo é maldição hereditária, até porque existem versículos que vão contradizer isso. E nós podemos ler alguns versículos aqui. Eu não quero simplesmente me apegar a isso, mas eu sei que existem responsabilidades que nós temos que ter para que a nossa vida seja mudada e mudada radicalmente. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Eu estou falando isso porque é oportuno. Nós estamos no primeiro culto do ano de 2020. 2020, 2020, né? Já parou para pensar nisso? Porção dobrada. Amém? Você vai ser abençoado nessa vida, nesse ano de 2020, 2 vezes mais do que o ano passado, no mínimo, porque isso é o que Deus quer para mim e para você. Então eu estou trazendo essa palavra para que você possa ter entendimento de algumas coisas que porventura possam estar acontecendo a você e tentar mudá-las. Então nós vamos olhar algumas coisas práticas a respeito do que a Bíblia diz, mas eu vou trazer aqui pelo menos 4 conselhos para vocês mudarem a atitude de vocês e experimentarem o novo de Deus. Amém? Então, olhando para o contexto de maldição que está registrado nas Escrituras Sagradas, se eu encaro dessa forma, se eu amar a maldição virá sobre mim. Se eu amar a bênção, o que vai vir sobre mim? A bênção. E se os meus pais pecarem? Vem sobre mim ou não? Sim ou não? Não, glória a Deus. Por que não? Vamos abrir a Bíblia no livro... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ezequiel. Capítulo de número 18. Está escrito assim, versículo de número 2. Os pais comem uva verde e os dentes dos filhos se embotam. É uma pergunta, na verdade, né? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam, ou seja, já comeu uma fruta verde que apertou o dente ali, é ruim, né? Principalmente caqui. Não sei se já comeram, é horrível. O que o texto está querendo dizer? Se o Adir comer um caqui, você vai sentir a boca apertar? Não pode, né? Então, como que nós vamos receber maldições de nossos pais?
Não dá. Juro por minha vida, diz o Senhor, palavra de Deus, do soberano, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar, ele morrerá. Então para com esse negócio de ficar achando culpa para o seu problema e transferindo responsabilidade. É o primeiro puxão de orelha que eu vou dar em você. Ah, meu pai foi assim, eu herdei isso e agora eu estou sofrendo as consequências. Ergue a cabeça. Para de colocar a culpa nos outros. Bate no peito e fala, esse problema é meu, eu vou resolver ele. Não adianta a gente ficar pensando, não, mas desde os meus bisavós, dos meus avós, sempre foi assim, eu não vou conseguir mudar isso. Claro, se você continuar pensando assim. Tem um texto no livro de Provérbios que fala que o coração tende para o lado esquerdo e a alma tende para o lado direito. O que é isso? Eu não lembro a citação bíblica, mas quando fala de coração, o lado esquerdo tem a ver com o que é errado. Todas as coisas do coração, do sentimento, da emoção, vai tender para o que é errado, ou seja, para aquilo que não presta. Se fosse um carro, se ele tendesse para o lado esquerdo, o que ia acontecer? Ia bater. Agora, a alma tende para o lado direito. Se você ensinar a sua alma, colocar ela no centro da vontade de Deus, tudo que ela fizer, vai para o lado direito, ou seja, vai dar certo. Agora, se você deixar o seu coração, quer ver? O homem olha para uma mulher bonitinha, ou a mulher olha para um homem bonitinho. O que o coração vai falar? É para casar. Mas não pensa inteligentemente, fala assim, puxa vida, como é que é a família dele, quais são os planos dele, ele frequenta uma igreja, como que é a vida dele, mas o coração tende. Agora, quando é a alma, quando pensa inteligente, ele fala assim, opa, é bonito, me agrada, mas quais são as consequências disso? Qual que é o preço que eu vou pagar por isso? Quais são os lugares que ele anda? Temos que avaliar. O texto que nós lemos e que nos amparamos aqui vai falar que as responsabilidades estão sobre mim e sobre você. O pecado, ele pode de alguma forma trazer consequências sobre mim. Pastor, mas e aquela outra teologia de que quando nós estamos no Novo Testamento, o Antigo Testamento está abolido? Por exemplo, a carta aos Coríntios, quando fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, né? Ou então aquela outra citação que está escrito em Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? A gente cita isso, mas o que fala? Que não andam mais segundo os desejos da carne. Olha só, a gente quer usar um pretexto bíblico para justificar os nossos erros. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém. Continua. Que não andam segundo os desejos da carne. Outros versículos que estão lá no Novo Testamento, Romanos, aonde superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se isso é uma verdade, então eu não tenho que preocupar mais com a minha conduta de vida. Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 16, carta aos Coríntios 2,16, vai falar o seguinte: nós temos a mente de Cristo. 2:16. Mas quando alguém se converteu ao Senhor, o véu, é esse mesmo? 1 Coríntios, eu li errado. 1 Coríntios 2,16.
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Esse texto chama muito a minha atenção porque ele vai falar que nós podemos experimentar a mente de Deus. Quem conhece a mente do Senhor para instruir? Só Ele próprio. Então nós podemos agora experimentar algo novo da parte de Deus. Nós não podemos viver uma vida de maldição, aceitar isso sobre nossa vida ou permitir que a culpa venha sobre nós e que nós não experimentemos o melhor de Deus. Mesmo que eu esteja debaixo da graça, mesmo que exista maldições sobre mim, existem responsabilidades que eu tenho que praticá-las. Eu li aqui vários versículos para me amparar no que eu quero falar para vocês. Não tentem se justificar trazendo culpa sobre maldições do passado e nem se livrar de culpas por causa da graça ou do favor de Deus sobre a sua vida. Assuma as suas responsabilidades. Muitas vezes nós experimentamos alguns problemas e vivemos essas situações na nossa vida, são muitas vezes respostas das nossas ações. Muitas vezes tudo que nós experimentamos são respostas das nossas ações. Um livro que eu li de uma citação, e um pastor também, em uma pregação que eu fui, ele citou essa frase e ela ficou marcada para mim, que diz o seguinte: todas as fortalezas do diabo são construídas em cima das nossas fraquezas. E aqui eu entro na palavra que eu quero trazer para vocês. Por mais que nós tenhamos problemas, por mais que nós vivamos em grandes dificuldades, a maioria dos problemas que nós vivemos nessa terra é de origem má, é do inimigo e é uma mentira. Essa frase me faz entender o seguinte: o diabo, ele constrói fortalezas em cima de suas fraquezas. Ou seja, o diabo, ele edifica um castelo em cima de areia. Se o diabo, ele constrói fortalezas em cima de fraquezas, então nós entendemos que fica fácil de destruir as fortalezas do diabo. Como que nós vamos destruir as fortalezas do diabo? Paulo vai falar em uma das cartas dele que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para resistir todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, nós temos que experimentar algo da parte de Deus para eu ficar livre das fortalezas que o diabo lança na minha vida. E aí eu pergunto para todos vocês que estão aqui: qual de vocês tem vivido dias maus? Qual de vocês nunca experimentou algum tipo de tormenta, algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade? Qual pode levantar a mão e falar: pastor, eu estou isento de tudo isso? Ninguém. Todos nós vamos passar por dificuldades, quer você queira ou quer você não. Agora, como que eu vou superar essas dificuldades? As crianças aqui, os jovens, né? Desde o Enzo até a Manu, todos, mesmo estando nessa idade, não estão isentos de passar por problemas. Agora, como eles vão passar por tudo isso? Né? Sofia, como nós vamos lidar com isso? Da maneira como nós procedemos. Se alguém faz algo errado, nós não temos que fazer da mesma forma, nós temos que mudar a nossa maneira. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Vocês vão aprender? Vão, não vão? Nós vamos aprender junto. Então eu vou falar pelo menos 4 motivos, ou 4 maneiras. Não estou aqui dizendo que essas são as únicas, não estou dizendo que essas são as melhores, mas eu acredito que essas 4 ferramentas que eu vou passar para vocês, elas podem ajudar nessa maneira de vocês viverem e se afastar de muitos problemas, que algumas pessoas encaram como maldição, outras encaram como problemas naturais, mas muitas vezes nós podemos nos livrar de todas elas. Amém? Número 1, mudar a nossa atitude mental. É a primeira coisa que eu preciso saber. Nós temos que anular o sofisma do diabo, ou seja,
os intentos do diabo mudando a nossa maneira de pensar. Nós temos que ser transformados em nossa mente. Nós temos que mudar a nossa maneira de acreditar nas coisas. Nós acreditamos no que é errado. Nós construímos mentiras e acreditamos nela, e quando alguém fala uma verdade, nós não acreditamos. Não é verdade? Vou usar aqui um exemplo muito simples. Se eu disser, deixa eu ver se eu consigo trazer a essência. Se eu disser que você vai ficar rico de hoje para amanhã, você acredita? Não dá para acreditar, né? Mas se eu disser que você vai ficar doente de hoje para amanhã, você acredita? Hein? Acho que com poucas palavras eu consegui trazer a essência do que eu quero falar para você. Talvez você vá numa clínica para fazer somente uma consulta periódica, e lá vai vir um laudo de que você vai morrer daqui a 5 dias. Mas aquele exame que foi lido ali não era para você, era para uma outra pessoa, e a pessoa trocou. Gente, essa pessoa vai chorar, essa pessoa vai brigar com o mundo, essa pessoa vai pedir perdão para algumas pessoas, essa pessoa vai sofrer de todas as maneiras até ela descobrir que aquilo era uma mentira, mas ela acreditou naquela mentira. Agora, quando a gente fala uma verdade, as pessoas não acreditam. Por exemplo, você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus já te deu uma vida e Ele disse que você seria abundante em tudo que você fizesse e você seria próspero em tudo que você tocasse. Como que você acredita em mentiras? Como que você acredita no pior, no que é errado, naquilo que não é para acreditar? Por exemplo, os jovens de meia idade, jovens aí que estão vão fazer prova agora para a universidade, que estão agora cursando muito próximo disso. Eles estão disputando uma vaga ali de 1 por 15 ou 1 por 50, né? E aí, no meio daquela turma lá, está todo mundo falando, isso é muito difícil. Isso é quase impossível. Quem diz que é impossível? Se tem um professor ensinando, aquele professor foi capaz de chegar lá. Já começa por aí. Se ele chegou, então há possibilidade de eu chegar. Se existem pessoas habilitadas para ensinar, é porque esse ensinamento já está disponível para mim. Então eu tenho que empenhar a minha força para adquirir aquele conhecimento para chegar lá. Depende da afirmação de uma outra pessoa de que é difícil? De maneira nenhuma. Agora, se você acredita nisso, você é um derrotado. O trabalho hoje vai ser muito difícil. Ah, vai mesmo. Começou o dia mal, pensando que daria errado. E aí vai ser complicado realmente. Por quê? Porque nós acreditamos em mentiras. Tudo que o diabo precisa é de fazer você acreditar que o que Deus prometeu para você não é verdade. Sabia que Deus criou a terra para que a gente dominasse a terra em todos os aspectos? Tudo que há na terra deve ser dominado por nós seres humanos. A Bíblia fala lá em Gênesis. Toda espécie, domine sobre toda espécie. E nós nos deixamos dominar por cada coisa. Gente, eu fico tentando entender como que o homem, ele é enganado pela serpente até hoje. Por exemplo, tem pessoas que se deixam dominar pelo vício do tabaco, que é uma erva. E a Bíblia fala que nós temos autoridade sobre ela. Nós vamos dominar sobre ela. Mas algumas pessoas são dominadas por ela. Porque alguém contou uma mentira, que é muito difícil você se livrar disso. Mas é mentira, porque Deus te criou para você dominar, e você não é capacho dessa espécie. A Bíblia fala que nós temos domínio sobre toda a espécie, inclusive vírus, germes
e bactéria. Toda espécie. De onde vem a maioria das enfermidades? Vírus, germes e bactéria. Se ele tenta invadir o seu corpo e colocar sobre você uma enfermidade, ele está debaixo de uma legalidade. Qual que é a legalidade? Apegou-se à maldição e ela se apegou a você. Agora, se você decide mudar a maldição através do seu pensamento, não aceitando isso, tem que sair dali. Opa, aqui não é meu lugar mais, não dá para ficar aqui. Não dá para ficar nesse lugar porque a mente dele mudou. Agora ele não acredita nessas mentiras mais. Vamos lá, para eu mudar a minha mente, para eu mudar a minha atitude mental, eu tenho que usar alguns princípios bíblicos. Olha lá, Isaías 26, 3. Vamos lá. Isaías. Tu guardarás a paz perfeita, aquele os propósitos está firme, porque em ti confia. Quem está vivendo uma vida tribulada? Quem está vivendo uma vida sem paz? Muitas pessoas. Pastor, meu casamento está um caos. Se a palavra de Deus fala que nós vamos ter paz, que o Senhor vai fazer a gente viver em paz. Olha o exemplo de Jesus. Um barquinho no meio do mar. De repente, um vento forte. As ondas se levantam, a água começa a entrar no barco. O que você faria, Wellington? Terror. Vamos morrer. Vou deixar. Não. Mas aqueles discípulos ficaram apavorados. Em vez de eles tentarem fazer alguma coisa, dominar sobre tudo aquilo, de assumir o controle, o que eles vão fazer? Chorar, desesperar. Eu acredito que teve discípulo que queria pular até do barco. Não pula não. Vamos tentar viver mais um pouquinho. Agora, eu aprendo com Jesus Cristo. Está o pau quebrando lá fora, água entrando dentro do barco, e o que Jesus está fazendo? Por quê? Porque ele tem paz. E quando ele acorda, mudou alguma coisa? Não. Continua o pau quebrando, o vento assoprando, as nuvens entrando, e aí o que ele vai falar? Mas vocês estão acreditando nisso daí? Vocês estão acreditando no vento? Vocês estão acreditando nas ondas que eles vão submergir vocês, que vão matar vocês? Vocês não entenderam nada. Homens de pequena fé. E aí o que ele vai fazer? Porque vocês são tímidos, aquieta-te vento. Sabe, quando nós identificamos um problema, nós damos ordem para ele. Opa, pode parar, confusão aqui não. Paz. Temos que ter paz para resolver os problemas. 2 Coríntios 11, 3. Mudança de mente. Mesmo com confusões, nós temos que ter paz. 2 Coríntios, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. O grande achado para nós livrarmos de muitos problemas é não se permitir ser contaminado pelas mentiras do mundo. É não se permitir a cair nas ciladas do diabo. É nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então eu quero chamar a sua atenção para você começar a exercitar a sua mente na transformação dela, experimentando a boa palavra de Deus. Eu me assento
com muitas pessoas em vários lugares e eu sou muito de falar quando eu estou na frente, mas quando eu não estou, às vezes eu fico mais ouvindo e eu fico prestando atenção. Gente, quando as pessoas estão falando, elas cometem tantos erros, pelo fato de elas falarem sem pensar, e por causa disso, elas vão sofrer consequências. Então, se eu falo muito, ou se eu falo de uma forma errada, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, renovar a minha mente. Para eu renovar minha mente, o que eu tenho que conhecer? Aquilo que Deus tem para mim. O que Deus disse que eu sou? O que Deus acredita que eu sou? Você não é obra do acaso, você não está nessa geração por acaso. Deus não te colocou aqui porque você é mais um no número de 7 bilhões do mundo. Não, Deus precisa de você exatamente aqui nesse lugar, exatamente da maneira como você é. Deus, Ele aposta em você, Ele acredita em você. E a mentira do diabo não pode governar a sua vida. Número 1, mudar a atitude mental. Número 2, e aí é ligada à primeira, cuidado com o que você fala. Tiago, né? Livro de Tiago, capítulo de número 3. Tiago, irmão de Jesus Cristo, viu Jesus Cristo desde pequeno, andou com Jesus Cristo e ele ensinou sobre o poder da palavra. Ele vai falar na carta que ele escreveu a uma das igrejas que ele era responsável, na verdade, numa das igrejas, não, na maior igreja daquela época, ele vai escrever a respeito do poder da palavra. E aí, quando ele vai citando, ele vai falar que a palavra é um dos membros mais indomáveis do nosso corpo, e a palavra, ela é comparada com um fogo que incendeia todo um bosque. Com ela nós podemos abençoar e com ela nós podemos amaldiçoar. E aí Tiago ele vai fazer uma comparação de que a nossa língua é como se fosse um leme de um barco grande, um navio. Ele é governado por um pequeno leme que está ali atrás, que por esse movimento ele faz o barco ir para onde quiser. Também existe uma outra informação de que como os homens colocam um freio na boca de cavalo, assim também somos nós, se conseguimos domar a nossa língua. Tiago ele está querendo ensinar um princípio de que toda palavra que sai da minha boca, ela é uma semente. E se ela é uma semente, eu posso sair plantando qualquer tipo de semente? Não. Eu tenho que pensar o que eu falo, como que eu falo, da maneira que eu falo, porque isso pode ofender pessoas, mas isso também pode trazer consequências drásticas sobre a vida daqueles que estão em minha volta, sobre até uma nação inteira. Então nós temos responsabilidades a partir do momento que nós falamos. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês têm falado? No dia a dia de vocês, parem para pensar tudo que vocês falam. Se a maioria das palavras que vocês falam, elas são no sentido de ir para a frente, de promoção, de bem-estar, de incentivo, de fé, de certeza. Mais de 70% das palavras que são faladas, elas são pessimistas, negativistas. As pessoas deixam de acreditar na verdade de Deus, mas acreditam na mentira do diabo. Quer ver algumas mentiras que são faladas e que você acredita? Que você não é capaz. Em qualquer área. Não vou aqui citar uma área. E muitos pais falam, você não é capaz não. O que é isso? Você quer estudar para quê? Medicina? Muito difícil. Quem falou que é difícil? Alguém está lançando uma semente mentirosa. Não existe nenhuma limitação para o homem. A Bíblia fala, e Deus já falou, que Ele é que sabe os planos que tem a respeito de nós.
E os pensamentos de Deus são bem mais altos do que os nossos. E Ele ainda vai falar assim: eu tenho isso para dar a vocês, a fim de que vocês mereçam. Então as pessoas às vezes deixam de acreditar numa verdade de Deus e acreditam na mentira, pensando que não é capaz. A pessoa acredita na enfermidade. Não, porque a minha mãe, ela era enferma, não vou citar o nome da doença aqui, e existe essa tendência de eu herdar isso, então eu já tenho que estar preparada, porque quando a enfermidade chegar, eu vou estar fora. Como assim? Quem foi que disse que eu tenho que receber alguma coisa dos meus pais? A Bíblia fala que posso eu sentir aperto na boca pelo que ele comeu? Não. Então, eu tenho que mudar a minha maneira de falar. Quando eu começo a falar que eu vou herdar dos meus pais alguma coisa, o que eu estou dizendo? Que eu estou propenso a receber aquilo. E aí, claro que eu vou receber isso. Então, nós temos que mudar a nossa maneira de falar. Algumas pessoas na área espiritual falam tão mal dos seus líderes, questionam o local onde está e não sabem que estão trazendo para eles o peso daquela palavra. Estão trazendo sobre eles a consequência daquilo. O meu pastor, ele não é uma bênção, né? Eu não quero nem falar o contrário, eu vou só falar a palavra bênção. E aí o que você vai receber? Amou a maldição, ela vai se apegar a você. Nós temos que mudar a nossa maneira de falar, profetizar bênçãos, falar de bênção o tempo inteiro, acreditar naquilo que Deus acredita para mim e para você. E mesmo que aquilo ainda não esteja acontecendo, mas vai acontecer. Deus, Ele crê tanto no poder da palavra, que Ele podia pegar com as mãos dele e fazer tudo, não é verdade? Crianças, presta atenção aqui que agora eu vou falar com vocês. Deus, quando Ele criou o mundo, quando Ele olhou, que Ele desceu e falou assim: eu vou criar o mundo. Como que Ele fez todas as coisas? Ele fez como se estivesse pegando uma massinha e começou a modular as coisas? Como que Ele fez? Ele quis criar a luz. Aí o que Ele fez? Haja luz. Ele pegou com a mão. Aí Ele quis criar a terra. A terra, do jeito que ela estava, sem forma e vazia, né? Um caos ali, uma bagunça. Aí o que Ele fez? Pegou uma bolinha e começou a fazer ela ficar redonda. Foi assim, Esther? Como que Ele fez? Haja luz e depois haja separação entre trevas e luz. E aí aquela bagunça já começou a ficar uma bagunça organizada. Depois Ele vai começar a separar a terra da água. Ele pôs a mão. O que Ele fez? Com a palavra. Haja separação entre as águas. E aí quando fala de água, está separando a água de baixo e a água de cima. Mas a água da terra também. Uma separação ali, uma organização. Ordem e progresso. Mas Ele fez isso tudo com o poder da... Ele deu uma ordem. Como é que está a sua casa? Sem forma e vazia? Organizadinha? Tem luz? Acende o apagador lá, haja luz. Há luz? A cama está arrumadinha, guardadinha, as roupas tudo na gaveta? É glória! Isso é terra, isso é bênção. Sabe, existe uma necessidade do poder da palavra. Nós temos que profetizar, nós temos que falar para as coisas serem criadas. Eu vou ser um médico, eu vou ser um empresário, eu vou ser um pastor, eu vou ser um líder de célula. Se alguém não falar, aquilo não é ativado. Nós temos que ativar muitas coisas na nossa vida. Até quando nós sonhamos, os sonhos que nós temos são de Deus. Quando você mentaliza alguma coisa, quando você projeta alguma coisa, eu vou me casar, eu vou ser feliz no meu casamento, eu vou ter uma casa, eu vou ter um trabalho, eu vou conseguir suprir as necessidades da minha esposa. Na mente, isso foi criado, mas a partir do momento que isso vai se tornar realidade é quando? Quando eu falo.
Então existe um poder na palavra. E você vai empenhar a sua palavra, e a Bíblia fala que Deus ele vai tomar os céus e terra como testemunha entre nós e Ele. Que Ele colocou tudo isso à disposição nossa. Então nós temos que entender que cada palavra que eu solto, que eu falo, é uma semente plantada. Que nós estamos plantando. Como é que está o seu ambiente de trabalho? Tem confusão lá? Profetize bênção. E não fique também inerte, sem tomar atitudes. Assuma a responsabilidade. Tem duas pessoas que não conversam uma com a outra, senta os dois aqui. Uma vez eu fiz uma brincadeira, não vou fazer isso não. Vamos conversar os dois. E aí um olha no olho do outro, está querendo pegar. Mas aí você vai ser um intermediador, porque a Bíblia fala que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Nós temos que intermediar ali um diálogo agradável entre essas pessoas e fazer elas se reconciliarem. É o nosso reconciliarem, é o nosso dever. E não fingir que não está acontecendo nada. Poder da palavra, semente boa. Eu não vou ficar aqui falando da semente ruim. Eu acho que eu não preciso falar sobre isso, preciso? Vocês sabem o que é ruim, não sabe? Alguém sabe citar uma coisa ruim aí? Por exemplo, palavrão é bom? Inconstitucionalidade. Esse é bom, né? Mas eu não falei desse, eu falei daqueles outros. Que muitas vezes a gente ouve e aquilo dói o ouvido, né? E às vezes as pessoas falam disso com tanta propriedade que aquilo é uma verdade na vida dele, né? Para de proferir maldição. Pare de falar que não é uma bênção. Número 3, além de você mudar a sua mente, além de você mudar a sua palavra, você tem que mudar os seus hábitos. Mudar hábitos, mudar práticas. Eu vou tentar contextualizar isso com um exemplo. Uma pessoa que tem o hábito da jogatina, como que ele muda aquele hábito? Frequentando cassinos? De maneira nenhuma. Frequentando os ambientes onde tem esse tipo de jogatina? Ele tem que sair daquela roda. Aquele ciclo vicioso tem que sair da vida dele. Ele tem que deixar de frequentar aquele ambiente. Uma pessoa que é dependente do álcool, como que ele faz para mudar esse hábito? Ou seja, deixar de ser um dependente do álcool. Como que ele consegue fazer isso, pastor André? Saindo daquele ambiente. Nós costumamos orientar, quando uma pessoa sai da clínica, é radical isso que eu vou falar, mas é a melhor forma de uma pessoa vencer isso. Em vez de você voltar para casa, mude daquele lugar, mude daquela casa, porque ali está tudo que traz maldição na vida dele. Uma pessoa que está envolvida nesse contexto de dependência química, e eu vou deixar todas as áreas aqui só para vocês entenderem. Quando ele volta para casa, lá no quartinho dele tem lá uma estante com algumas idolatrias lá, né? Algumas garrafas, que eu não preciso aqui de ficar nomeando o nome. Ou então ele tem um barzinho no canto da sala. Como que ele vai vencer aquilo ali se ele não mudou os hábitos dele? Ele vai ficar olhando para aquilo ali e falar: eu não sou dependente. Eu não sou dependente. Joga aquilo fora. Vence aquilo. Se livra daquilo. Mude os seus hábitos. A mudança de hábito ela é necessária para todos nós, na nossa vida. Todo dia nós temos que mudar um pouquinho. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de se vestir e os lugares aonde nós nos colocamos. Muitas vezes nós temos que falar: não, esse lugar aqui não me pertence mais. Eu posso até ir neste local algumas vezes, mas com propósitos específicos. Mas eu tenho que mudar os meus hábitos. Eu não posso continuar praticando aquela mesma coisa.
Vou usar aqui um exemplo que a gente consegue interpretar e entender isso muito bem. A pessoa que está vivendo uma vida miserável. Quando eu estou falando de miserável, eu não estou falando daquela pessoa que não tem recursos financeiros, não, tá? Miserável no sentido de não experimentar a plenitude de Deus, porque tem muitas pessoas que têm dinheiro guardado, mas vive numa miséria que dá dó, né? Aí aquela pessoa tem algumas práticas, alguns hábitos que é muito corriqueiro e comum. Eu vou citar alguns aqui, espero que vocês não pratiquem isso na casa de vocês. Mas se pratica, acabou. É só hoje. Amém? A pessoa compra um carro, aí ela põe o carro na garagem e vai sair a pé, para o carro ficar na sombra. Tem alguns irmãos que põem até uma madeirinha no pneu, para o pneu não estragar, e anda a pé. Gente, não estou entendendo. E aí passa 10, 15 anos, aquela pessoa gasta até o pé até aqui, mas o carro está lá guardadinho. Muda esse hábito. Se Deus te deu aquilo, é para você usar. Desfruta disso, meu irmão. Tem pessoas que têm dinheiro, tem tudo, mas aí dá um problema na casa dele. As mulheres vão gostar disso aqui. A torneira começa a pingar. Tim, tim, tim. Aí o que o marido faz? Pega um pano e amarra ali. Parece que a torneira está com cachumba. Para com isso mesmo, deixa de ser miserável. Contrata um encanador, troca a bucha dessa torneira, compra uma torneira nova. Coisa feia. Roupa. A pessoa gosta tanto da roupa que já tem uns 4 ou 5 remendas, já está toda costurada, mas ele ainda continua usando aquela roupa. Para, meu irmão. Deus te chamou para viver o melhor. Experimenta coisas novas. Aquela velha chinela havaiana. 450 pontos emendado. Aí você fala, se arrebentar mais uma vez eu jogo fora. Sabe? Hábitos que muitas vezes demonstram que você é um miserável. E aí você não vai desfrutar das bênçãos de Deus, sabe? Deus quer que você viva uma vida plena, que você experimente coisas boas, agradáveis, que você vista uma boa roupa. Às vezes, não é que você não tem, ela está lá no guarda-roupa, mas você está falando é para um dia especial. Sabe qual que é o dia? Pode falar? Não vou falar. Deixa de ser bobo, meu irmão. Se você não usar, o outro vai usar. E aí, já aconteceu isso comigo lá no passado, mas glória a Deus que não acontece mais. Um dia eu fui usar uma camisa, eu gostava muito dela, quando eu fui usar, eu fiz assim, ela rasgou aqui atrás. O que é isso? Isso não é de Deus, não. Mas eu entendi que enquanto eu podia usar, eu não usei. Passou o tempo. Tem pessoas que ficam a vida inteira falando, não posso gastar isso aqui agora que eu estou juntando, estou juntando. Aí quando passa a vida, e eu estou falando com conhecimento de causa, a pessoa está com dinheiro, mas agora não tem saúde para desfrutar daquilo. Muda os seus hábitos, começa a experimentar o novo de Deus, começa a trazer pessoas para perto de você, para viver o melhor de Deus na sua vida. Deus te deu uma boa casa, coloque pessoas dentro da sua casa para aprender a palavra de Deus. Deus te deu um bom marido, desfrute dessa bênção. Deus te deu um bom carro, aproveite ele. Sabe, Deus te deu uma boa igreja, aproveite dela, sabe, desfrute. Olha aqui, tudo que nós temos aqui, você já parou para pensar que você é responsável por tudo isso aqui? Aquilo ali está estragado, pastor Diego, não está cuidando da igreja? O que nós tínhamos que fazer? Entenderam? Pega amanhã, que é o seu dia de folga, não culpa mais ninguém não, pega um rodo, pega uma lixa, chama mais uns 2, amanhã nós vamos arrumar aquilo ali. Ninguém é responsável por aquilo, sou eu tenho que mudar os meus hábitos, para de culpar os outros. Essa igreja é fria, posso te dar uma boa notícia? Você é a pedra de gelo mais importante dessa igreja. Agora, quer mudar tudo isso? A Bíblia fala que a brasa tirada do braseiro, ela vira carvão.
Mas quer esquentar a igreja? Cola no irmão, ajuda ele, muda os hábitos, muda a sua atitude em favor de outra pessoa. E eu tenho certeza que você vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus precisa disso, sabe? Nós podemos transferir responsabilidades, mas nada daquilo que Deus colocou sobre nossas mãos vai acontecer se eu não tiver atitude, se eu não fizer a minha parte. E isso eu tenho que fazer, mudar os meus hábitos. Vamos mudar? Estamos dispostos? Vamos transformar essa cidade? Vou falar uma coisa muito forte para vocês. Eu usei o exemplo aqui da laranja, né? Rasgou ali, correu tudo, né? Me perdoe do que eu vou falar, mas nós estamos muito acomodados. Esses dias, eu e Iago, a gente conversando, e eu percebi que nós temos 16 anos, ou para 17 anos que nós estamos na igreja. E eu parei para refletir e falei, gente, eu não estou fazendo quase nada. Pouca coisa mudou. Claro que eu não estou só sentado aí. Aí eu comecei a falar, gente, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que mudar muita coisa para melhorar a vida de outras pessoas. E aí eu fico perguntando, se essa igreja entendesse tudo isso, nós estaríamos aqui dentro assentados durante 15, 20, 30 anos? Não, essa igreja já tinha que ter comprado os quarteirões aqui em volta tudo, essa igreja já tinha que ter um estacionamento para 300, 400 carros, essa igreja deveria ter pelo menos uns 50, 60 pastores, essa igreja deveria ter pelo menos uns 10 cultos de manhã, à tarde e à noite, essa igreja ela deveria ser próspera em todas as áreas. Por que isso não acontece? Porque nós ficamos culpando os outros e não mudamos os nossos hábitos. Bate no seu peito aí e fala assim, a responsabilidade de mudança é minha. Eu vou mudar os meus hábitos. Eu não vou culpar o outro. Amém? Se você identificar uma necessidade na vida de alguém, o que você pode fazer? Ajudar essa pessoa. Deus, Ele quer fazer isso comigo e com você, mas alguém precisa de mudar os seus hábitos. E a última aqui para me encerrar é reconhecer as semeaduras, que tem muito a ver com aquilo que nós plantamos, mas quando eu fecho, quando eu foco a minha palavra em reconhecer as semeaduras, eu devo de olhar para aquilo que eu estou colhendo hoje. Não por aquilo que eu vou plantar, mas por aquilo que eu estou colhendo. E quando eu vou reconhecer as minhas semeaduras, algumas vezes eu tenho que arrepender de práticas erradas, porque senão isso vai continuar acontecendo na minha vida. Qual que é o texto que eu quero usar para isso? Neemias. A Bíblia fala que Neemias, ele estava na Babilônia. Neemias, ele era escravo, ele estava ali como um copeiro. Ele não conhecia Israel ou Jerusalém, porque ele era filho de uma descendência que era escravo, ou seja, ele não conhecia. Então, ele era alguém já de idade, com 80 anos, e quando ele ouve falar dos seus conterrâneos, dos seus patrícios, que eles estavam em uma situação difícil, vivendo abaixo da média, na linha da pobreza, os portais queimados, os muros derrubados, o que Neemias vai fazer nos primeiros capítulos ali, quando a gente lê a história, a Bíblia vai falar que ele orou a Deus e confessou os pecados dos seus antepassados. Ele não estava nem sofrendo as consequências, porque ele estava morando na casa do rei, ele era copeiro, ele comia do melhor, mas ele entendeu que ele estava vivendo escravo ali, porque alguém fez um erro lá atrás. Ele falou, opa, ativou a memória dele, falou, opa, eu vou mudar isso aí. Eu vou mudar essa história. Aquilo que os meus pais fizeram, aquilo que os meus avós fizeram, não vai determinar o meu futuro. E aí o que ele fez? Ele reconheceu que ele estava vivendo escravo, que ele podia mudar a vida dele a partir do momento que ele confessasse aqueles pecados. E a Bíblia fala que ele orou, chorou e jejuou por alguns dias. E a partir daí vai haver uma mudança radical na vida dele.
As janelas dos céus vão se abrir em favor da vida dele. O rei vai falar: o que está triste? Ele vai falar: como eu posso estar alegre se os meus patrícios, os meus conterrâneos estão presos, passando necessidade? Aí o rei vai falar com ele: o que você precisa? Pensa, quando a gente decide mudar as semeaduras, o que Deus pode fazer? Pensa, pastor, o que você precisa? Quando eu olho para trás e falo assim: nosso Deus, nós estamos experimentando coisas que nós não gostaríamos, mas eu vou confessar esses pecados. Sabe, nós como igreja deveríamos de nos unir mais, orar mais, confessar os pecados que aconteceram lá atrás. Sabe, um dos pecados que nós ainda experimentamos ele, um dia Deus me trouxe essa palavra como revelação, e eu quero dividir com vocês numa oportunidade propícia como essa. A nossa cidade, ela vive debaixo de uma maldição que muitas vezes nós não entendemos. Quando os nossos antepassados, e aqui eu falo da época em que os primeiros evangelistas chegaram aqui na cidade, a Bíblia fala que eles foram escorraçados, jogaram pedras, tentaram de todas as formas tirar ele dessa cidade, e alguns tiveram que fugir, correndo dessa cidade. Isso é a história da nossa cidade de São João del Rei, ainda que antiga, mas uma história que é conhecida e contada. E a Bíblia fala que quando uma pessoa não é recebida numa cidade, a Bíblia fala que ela deve de bater o pó daquela cidade e fazer o que sobre aquela cidade? Amaldiçoar. Quantos de nós já entendemos isso e arrependemos? Pedimos perdão por aqueles que cometeram esse erro contra aqueles que nos amou, que veio aqui pregar a palavra para nós. Sabe, nós temos que ter isso no nosso coração, reconhecer a semente que nós estamos plantando e confessar esses pecados. Eu entendi isso, que eu tenho que fazer minha parte. Agora nós como igreja podemos nos unir. Eu me lembro uma vez, quando nós começamos o trabalho em Prados, na época nós íamos lá para começar com um trabalho para casais, e Deus abriu os meus olhos numa fração de segundo, e eu vi a cidade de Prados toda infestada por uma nuvem de espíritos, como se fosse um formigueiro que você quebra aquela casca e aquela formiga vem e cobre tudo aquilo. Os meus olhos se abriram assim, e eu fiquei tentando entender aquilo, e eu orava pedindo a Deus: Deus, me revela como que a gente pode romper com isso, se existe uma barreira travando isso aqui, vamos quebrar essa barreira, esses principados. E eu pedi ao Senhor a revelação, e o Senhor então me levou a orar, a oração de quebrar as cadeias, quebrar as correntes, quebrar as algemas sobre aquela cidade, as maldições que eram lançadas sobre aquela cidade, que prendia as divisas daquela cidade, as fronteiras. Quando a gente chegou lá, muitos homens que tentaram ir lá, pastores, líderes, até dentro da igreja, falaram assim: ó, esse é o pior lugar que vocês estão indo, lá o evangelho não prospera. Mas isso era uma mentira. Nós não podemos acreditar em mentira, porque nós somos mais do que vencedores. Então nós declaramos a bênção de Deus sobre aquele lugar e pedimos a Deus para abrir as janelas dos céus, e Deus começou a abrir o coração de algumas pessoas, e aquela cidade está com as portas abertas para o evangelho de Deus. As pessoas estão se convertendo lá, porque alguém entendeu que nós temos que mudar a lei da semeadura daquele lugar. As pessoas não podem ser amaldiçoadas, elas têm que ser abençoadas, e Deus escolheu você para fazer isso. Nós vamos mudar? Com certeza, amém? Nós vamos amar a bênção, amém? Se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado de obedecer, o Senhor teu Deus fará o que com você? Te exaltará sobre todas as nações. Pensa nisso. Deus vai colocar você nos lugares mais altos. Deus vai te colocar nos melhores lugares da terra, se você somente obedecer a voz do Senhor teu Deus. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, amém? Você crê nisso? Você vai viver essa realidade? Posso te cobrar daqui uns 300 dias? Ou seja, dezembro, novembro, né? Fique de pé. Antes da gente proceder com a ceia do Senhor, eu quero orar com você. Sabe, muitas vezes nós devemos fazer projetos de vida. Muitas vezes nós devemos determinar sobre nossa vida aquilo que nós queremos para nós. E quando vier as adversidades, não desistir. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito,
e eu vou cumprir esse propósito aqui na terra. Amém? Vai fechar aí com a sua esposa agora aí? Nós vamos continuar casados, nós vamos viver juntos. Você que é líder de ministério vai falar: eu vou ser próspero no ministério. Quando eu abrir a boca vai ser a voz do Senhor saindo sobre a minha vida. Sabe, aquele que não tem o conhecimento, ou seja, a palavra viva, a palavra rema, logos, ele vai ler a Bíblia e ele vai pedir entendimento. Sabe, Deus vai liberar sobre a vida dele uma unção de sabedoria, uma unção de conhecimento, e ele vai poder abençoar outras vidas. Você crê nisso? Você vai viver essa realidade, você vai experimentar a cura, porque Deus não te criou para viver na enfermidade. Todas as vezes que um enfermo apareceu perto de Jesus Cristo, ele foi curado. Eu me lembro de uma história que os 4 amigos desceram um homem de um telhado e entregaram ele para Jesus Cristo numa maca, e Jesus Cristo olha para aquele homem enfermo e fala assim: levanta, toma essa maca e anda. Aquele homem foi curado, pegou aquela maca, eu não sei se era uma cadeira, se era uma cama, se era só um pedaço de tábua, madeirite, eu não sei. Mas o que me chama a atenção é que ele não voltou e subiu o telhado e pegou aquele caminho de enfermidade, de problema. A Bíblia fala que ele pegou a maca ou a cama e saiu andando por um novo caminho. Sabe, quando você encontra com Jesus Cristo, o caminho é outro. Você deve parar de praticar o velho erro, os hábitos errados, e ter uma nova vida. Jesus, ele olha para aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, e fala: a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela adúltera, não peque mais, muda o caminho, muda o hábito, muda o pensamento, muda a atitude, transforme a sua maneira de viver e seja abençoado, seja próspero, seja bem-sucedido. É isso que Deus deseja para você. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que se nós fecharmos juntos, na unidade, sermos um, pastor André, vai haver tanto poder, senhor Edivar, nessa igreja, a ponto de as pessoas de outros lugares querer experimentar esse poder. A Bíblia tem um texto que é uma chave que foi liberada no livro de Gênesis, no capítulo número 6, quando Deus ele vê aquele povo que está construindo uma torre de Babel. A Bíblia fala que Deus olhou para aqueles homens e eles eram falavam uma mesma língua. E Deus olhou eles e falou assim: ninguém poderá impedir eles de prosperar. Ninguém poderá parar eles. O propósito era errado, mas eles estavam unidos. Quem está comigo aqui? Quem está unido nesse propósito? De ser abençoado, de ser próspero, de ser curado, de ser tocado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, de não viver mais esses problemas de enfermidade que você vive, de não viver com esses princípios de inferioridade, com esse temor, de experimentar algo novo da parte de Deus. Deus quer trazer uma maneira nova de viver. Deus quer que vocês sejam pessoas reconhecidas na cidade como bem-aventurados, como pessoas felizes. Em tudo que vocês fizerem, vocês vão prosperar. Vocês terão condições de pagar suas contas. Os filhos serão bem-sucedidos e vão conseguir concluir os seus estudos. Vão poder ter famílias, vão poder adquirir bens. Você que tem desejo de ter um filho, o Senhor te dará. O Senhor fará vir sobre ti essas bênçãos. O Senhor irá conceder, porque Ele é um Deus de promessa, e Ele já te deu a bênção. O Senhor vai prosperar a sua vida, mesmo que você esteja vivendo dias difíceis, o Senhor é capaz de mudar tudo isso. A sentença de Deus é de vida, e de vida em abundância. O Senhor irá trabalhar sobre a sua vida, o Senhor fará
vocês experimentarem o novo de Deus. A alegria virá sobre vocês. Paz, ausência de conflito. Mesmo em meio aos conflitos, você terá paz no seu lar. Porque Deus vai fazer isso por você quando você mudar suas atitudes. Você crê nisso? Vamos orar agora? De toda a palavra que eu falei, eu disse que na última nós temos que anular a semeadura que vem sobre nós. Amém? Eu não posso fazer isso por você. Eu posso te aconselhar a mudar a sua maneira de pensar e nós podemos ensinar. Eu posso te ensinar quais são as palavras de maldição da semeadura. Posso. Eu posso mostrar quais são os seus hábitos errados. Mas eu não posso confessar os seus pecados. Isso é você que faz. Nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, os erros dos nossos pais. Isso não tem nada a ver com maldição hereditária, ainda que porventura você não esteja em Cristo. Isso tem que ver com atitudes. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo na sua vida. Amém? Coloque a mão no seu coração. Talvez o Espírito de Deus traga a revelação agora no seu coração daquilo que você praticou, que os seus pais praticaram, que os seus avós fizeram. Talvez o Espírito de Deus seja um Espírito que te revele como um homem que tem um chamado específico em uma determinada região e que você deve orar por aquele local. Então o Senhor vai ministrar no seu coração aquilo que você tem que pedir perdão, assim como o Senhor tem mostrado na minha vida algumas coisas que têm acontecido na região do campo, da zona da mata, região do campo das vertentes. Eu sei que Deus vai falar no seu coração agora, e você comece a orar aí. Talvez você tenha um ministério na sua vida que Deus já te chamou para trabalhar com jovens, no ministério de louvor. Talvez Deus quer que você cuide de mulheres. Talvez Deus quer que você ajude ali os mendigos, as pessoas que carecem de ajuda. Talvez Deus quer te chamar para o ministério de dança. Talvez quer que você seja um conselheiro. Talvez quer que você seja Deus quer que você seja um mantenedor da obra de Deus. Nós precisamos de pessoas com a mesma visão, com o mesmo propósito. Pai querido, eu oro no nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pegou a carta da condenação, a cédula que tinha sobre nós, dizendo que nós somos culpados, e pagou o preço por ela. Deus, nós oramos nesse nome poderoso, o nome que tem poder de anular todo tipo de sofisma, todo tipo de pensamento, o nome que tem poder de desfazer toda a obra do mal, porque a Bíblia diz que Ele se manifestou para desfazer as obras do mal. Nós oramos nesse nome para desfazer toda a consequência do pecado e da iniquidade. Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, seja elas cometido como indivíduo, seja ela cometido como homem diante de uma sociedade, seja ela cometida como uma comunidade, seja ela cometida como uma nação, que o Senhor venha perdoar todos estes pecados, Pai. Traz um renovo sobre nossas vidas, traga um toque do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa nessa noite, traz o novo do Senhor sobre a vida dessas pessoas, Pai. Quero pedir ao Senhor nesse momento, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor ative na vida dessas pessoas que aqui estão, o desejo de trabalhar em favor de outras pessoas, que o Senhor ative o desejo nessas pessoas de promover a obra do Senhor, de auxiliarem naquilo que é necessário na obra do Senhor, Pai. Trabalhe de forma poderosa nessa igreja, Pai. Cure todas as feridas, trate para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.